Olá, bom dia. Eu sou Marcelo e nesse vídeo vamos falar sobre despesas públicas e a sua classificação. Assim como receitas públicas, nós primeiro as classificamos como receitas orçamentárias e extra-orçamentárias. No caso da despesa orçamentária, então são desembolsos para o pagamento de despesas orçamentárias, por exemplo, salários, investimentos, pagamento de juros, dívida, transferências e assim por diante. Já a despesa extra-orçamentária é um desembolso que não pode ser usado para pagamento de despesa orçamentária. Então, é naquela situação em que o Estado ele é o depositário de uma receita extra-orçamentária e em algum momento ele precisa devolver esse dinheiro fazendo um desembolso extra-orçamentário. Um exemplo aqui seria o FGTS. Mas então, olhando para despesas orçamentárias, nós podemos classificar elas em várias categorias, né, por esfera, institucional, funcional, por categoria econômica e natureza de despesa. Mas antes disso, eu quero só mostrar aqui a evolução da despesa pública federal de 2000 a 2021. Então, eu estou apresentando dados aqui corrigidos da inflação usando o IGPDI, apresentando dados em bilhões. Então, nós vemos aqui de 2000 a 2021 uma evolução, uma tendência de crescimento da despesa pública federal, né? Então, quando a gente olha para o PIB de 2021, de 7,9 trilhões, comparando com essa despesa federal aqui de 3.891 bilhões, então são 3,9 trilhões, a gente percebe que a despesa pública federal está na casa de 52,7% do PIB, né? Quem sabe um valor já bem elevado em relação ao nível de geração de riqueza no país medido pelo PIB. Bom, mas voltando aqui para as classificações, né? Eu falei por esfera, institucional, funcional, por categoria econômica, natureza de despesa, mas por que essas classificações, né? Para que serve? Uma das utilidades dessa classificação é nos permitir entender para onde vai o dinheiro público, né? Por exemplo, aqui na classificação por esfera, as despesas podem ser classificadas para a esfera do orçamento fiscal, então isso aqui vai abranger pagamento de servidores, pagamento de investimentos, pagamento de juros, pagamento de custeio da máquina pública, né? Compra de insumos escolares, compra de vacinas e assim por diante. Nós temos aqui também orçamento para a esfera Seguridade Social, então isso aqui já está mostrando as despesas associadas com o pagamento de aposentadorias, pensões e assim por diante. E temos também o orçamento, dentro do Orçamento Geral da União, temos orçamento que é alocado para investimento em empresas públicas, em estatais. Tá? Temos a classificação de despesa institucional, né? Então, qual é o órgão orçamentário? E dentro desse órgão eu tenho subunidades, né? As unidades orçamentárias dentro do órgão. Por exemplo, eu poderia ter a despesa do Ministério da Saúde e dentro do Ministério da Saúde eu tenho várias unidades e eu poderia desagregar por essas unidades orçamentárias dentro do Ministério da Saúde. Outra classificação de despesa que é bem interessante é essa classificação funcional. Como assim funcional? Ela pela função de governo, né? Então, nós temos algumas funções de governo e dentro de cada função de governo eu posso fazer uma subclassificação por subfunção. Então, nós temos a função educação, né? E dentro da função educação é possível desagregar a despesa por educação superior, educação, ensino básico, ensino fundamental. Tá? Aqui no próximo slide eu vou mostrar uma lista de funções de governo que são utilizadas para classificar as despesas, né, do governo. Então nós temos aqui a função legislativa, judiciária, defesa nacional, segurança pública, saúde, previdência, educação, cultura e assim por diante. Tá? Mostrando já um gráfico da evolução da despesa por função. E aqui nesse gráfico, perceba, eu não estou mostrando em valores monetários, eu estou mostrando como percentual da despesa total. Então, qual é o peso de cada uma dessas funções de despesa dentro do orçamento total da União, do governo federal. Tá? Aqui eu listei
aqui essas funções, né, previdência social, educação, saúde, assistência social, e nós percebemos aqui na linha laranja a evolução da despesa com a previdência social, que tem apresentado um crescimento, né, dentro da despesa total do orçamento, né? O último dado aqui de 2021 indica que essa despesa com a previdência social, que abrange pensões e aposentadorias, corresponde a 20% do orçamento do governo federal, né? Então, é uma das despesas mais relevantes aqui dentro do orçamento. Depois, na linha, vou chamar a atenção aqui na linha verde, que é a evolução da despesa pela função assistência social. A gente percebe aqui em 2000 ela começando abaixo da despesa com saúde e com a função educação, mas ela tem um crescimento mais elevado. Temos aqui um pico em 2020, né, associado aqui com a ocorrência da pandemia, da Covid-19 e com a busca de medidas para fazer o enfrentamento da situação, né, mas fechando aqui o ano de 2021 com 4,1% da despesa total. Na sequência, essa minha linha vermelha é a despesa com a função saúde. A gente observa que em 2021 ela correspondeu a 4,1% do total de despesas da União, e a despesa com a função educação correspondeu a 2,3% da despesa total do governo federal em 2021. Então, o interessante dessa classificação por despesa por função é que nós podemos ver quais são as funções de governo que estão recebendo mais recursos, né? O que é prioritário dentro do orçamento. Então, olhando para esse gráfico, a gente já entende que o que é prioritário aqui é previdência social, assistência social, saúde, educação. As outras despesas por função, elas vão ter valores menores dentro do orçamento da União, tá? Uma outra classificação é a classificação por grupo natureza de despesa. Então, interessante aqui que a gente pode classificar a despesa pública por pessoal em encargos sociais, juros em encargos da dívida e outras despesas correntes. Essas três despesas vão ser chamadas de despesas correntes. Então, é o pagamento de salários, o pagamento de juros da dívida, e esse outras despesas correntes, apesar de ter o nome outras, isso aqui vai abranger um volume bastante grande de despesas, tá? E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. E as outras três categorias, que vão ser então classificadas como as despesas de capital, são as despesas com investimentos, inversões financeiras e amortização. Então, eu tenho os investimentos, eu tenho inversão financeira, que também é alguma aquisição de algum bem já existente ou algum programa de financiamento, e tenho a amortização de dívida. Aqui eu estou mostrando em valor monetário, corrigido a preços do 2021, a evolução das despesas totais. Então, é aquele mesmo número que eu tinha mostrado antes, né? Aqui eu tenho em 3,8 trilhões de reais, correspondendo a 52% do PIB. Na linha azul eu tenho a evolução da despesa corrente. Então, perceba que nos últimos anos, o mais relevante dentro do orçamento da União é o crescimento da despesa corrente. Já a minha linha vermelha é a despesa de capital. Aqui eu estou somando o pagamento então de investimentos, inversões e amortizações, e também o refinanciamento de dívida, tá? Então, realmente, o valor mais relevante é a despesa corrente. Nós temos essa queda aqui em 2021, isso aqui está muito associado ao índice de preços que eu utilizei. Eu usei o GPDI, então nós tivemos uma inflação medida pelo GPDI bastante elevada aqui entre 2020 e 2021, então isso faz com que eu tenha essa indicação de queda em termos de valores reais. Quando nós olhamos os valores nominais, né, sem correção da inflação, esse valor não tem essa queda. Aqui eu estou mostrando desagregado as despesas por grupo natureza de despesa, e nesse gráfico eu estou mostrando o percentual do total de despesas. Então, eu estou pegando cada uma das despesas por GND e dividindo pelo total de despesas, para ter o que? A proporção, o peso dentro do orçamento. Então, a gente percebe aqui na minha linha verde o que é. São essas outras despesas correntes, né? Então, esse nome outras não é algo assim tão inocente, é um valor bastante elevado, né?
Então, aqui em 2021, ele correspondeu a 38,5% do total das despesas do governo federal. Nessa minha linha, num tom vermelho mais escuro, é a amortização de dívida, né, incluindo refinanciamento. Então, a gente percebe que na segunda metade dos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000, o refinanciamento de dívida, a amortização de dívida e refinanciamento foi bastante elevado, depois aqui sendo ultrapassado pelas despesas de outras despesas correntes. Na sequência, o que eu tenho de relevante aqui? Com 8% em 2021, a despesa com pessoal em cargos sociais, tá? Pagamento de salários a servidores. Na minha linha amarela, eu tenho o pagamento de juros e dívida. Nessa minha outra linha aqui, num tom mais violeta, inversão financeira. E aqui embaixo, junto com amortização também, eu tenho, não, na verdade não é amortização, em vermelho vivo mesmo, eu tenho investimentos, que correspondeu em torno a 0,4% do PIB em 2021. Quem tiver mais interesse em entender da classificação de despesas, dá uma olhadinha no Manual Técnico do Orçamento, tá? E esses dados, as séries históricas, podem ser obtidos aonde? Nesse link aqui do Tesouro Transparente que eu deixo indicado. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.